Existe uma pergunta que pode mudar completamente a sua vida. Quem está no controle da sua mente? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas a resposta para essa pergunta explica por que algumas pessoas conseguem continuar mesmo diante das maiores dificuldades, enquanto outras desistem antes mesmo de descobrir do que seriam capazes. A verdade é que a sua mente conversa com você o tempo inteiro. Ela interpreta tudo o que acontece. Ela transforma uma derrota em aprendizado ou em desistência. Ela decide se um obstáculo será um motivo para parar ou uma oportunidade para crescer. É por isso que uma mente forte vale mais do que qualquer talento. Porque talento sem força mental desiste na primeira dificuldade. Dinheiro sem força mental desaparece. Oportunidades sem força mental são desperdiçadas. Mas uma mente preparada encontra um caminho, mesmo quando todas as portas parecem fechadas. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil. Talvez as coisas não estejam acontecendo como você imaginou. Talvez você tenha trabalhado muito e ainda não tenha visto os resultados que esperava. E aos poucos uma voz começou a surgir dentro da sua cabeça. Uma voz dizendo que talvez não valha mais a pena continuar. Que talvez você não seja bom o suficiente. Que talvez outras pessoas tenham nascido com mais sorte. Mas preste atenção. Essa voz não conhece o seu futuro. Ela conhece apenas o seu medo. Ela fala usando as lembranças dos seus fracassos. Ela tenta convencer você de que o passado será exatamente igual ao amanhã. Mas o passado não define o seu destino. As decisões que você toma hoje definem. Imagine um capitão atravessando uma tempestade em alto mar. Ele não controla o vento, ele não controla as ondas, ele não controla a chuva. Mas existe uma coisa que continua sob o seu controle: a direção do leme. A vida funciona da mesma maneira. Você não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor. Você não escolhe todas as dificuldades, não escolhe todas as perdas, não escolhe todas as decepções, mas sempre poderá escolher a forma como responde a elas. É exatamente nesse momento que uma mente forte nasce. Ela não nasce quando tudo está fácil. Ela nasce quando você decide permanecer firme, mesmo diante da dúvida. Quando você escolhe continuar mesmo sem garantias. Quando você entende que coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Existe uma diferença enorme entre quem vence e quem apenas sonha em vencer. A maioria das pessoas espera sentir confiança para começar. Mas quem alcança grandes resultados entende que a confiança é consequência da ação. Ninguém se torna forte apenas pensando. Ninguém desenvolve coragem apenas imaginando. A força cresce cada vez que você enfrenta aquilo que antes evitava. Cada dificuldade vencida ensina a sua mente que você é mais capaz do que imaginava. Por isso, nunca despreze as pequenas vitórias. O dia em que você levanta mesmo sem vontade, fortalece a sua disciplina. Ou dia em que você continua estudando mesmo sem resultados, fortalece a sua paciência. O dia em que você escolhe não desistir, fortalece a sua identidade. E pouco a pouco você deixa de agir como alguém que espera mudar de vida. Você passa a agir como alguém que está construindo uma nova vida. Existe outro erro muito comum. As pessoas acreditam que precisam eliminar completamente o medo para seguir em frente. Mas isso nunca vai acontecer. O medo sempre aparecerá quando você estiver diante de algo importante. A diferença é que uma mente fraca obedece ao medo. Uma mente forte escuta o medo, agradece pelo aviso e continua caminhando. Porque sabe que crescimento e conforto nunca caminham lado a lado. Pense em uma espada sendo forjada. Enquanto o metal permanece frio, ele mantém sempre a mesma forma. Mas quando enfrenta o fogo e recebe os golpes do ferreiro, torna-se mais resistente. A sua mente também está sendo forjada. Cada desafio fortalece a sua resistência. Cada fracasso ensina algo que nenhuma vitória seria capaz de ensinar. Cada recomeço aumenta a sua capacidade de enfrentar a próxima batalha. Talvez você ainda não perceba, mas a vida não está apenas testando você. Ela está treinando você. Ela está preparando você para carregar responsabilidades maiores. Porque ninguém sustenta uma grande conquista com uma mente pequena. É por isso que você precisa fortalecer seus pensamentos antes de transformar sua realidade. Não permita que uma derrota faça você acreditar que a sua história terminou. Uma derrota é apenas um acontecimento. Ela nunca será a sua identidade. Enquanto você continuar aprendendo, evoluindo e caminhando, ainda haverá um novo capítulo esperando para ser escrito. Quando este vídeo terminar, não espere que a coragem apareça primeiro. Escolha dar o primeiro passo mesmo que ele pareça pequeno. Leia a primeira página.
Faça o primeiro treino. Envie a primeira mensagem. Comece o projeto que você vem adiando. Porque toda grande mudança começa no instante em que a sua mente deixa de procurar desculpas e decide assumir o controle da própria história. Nunca se esqueça de que ninguém nasce com uma mente inabalável. Ela é construída todos os dias, por meio das escolhas que você faz quando seria mais fácil desistir. E quando você aprender a dominar a sua própria mente, descobrirá que não existe obstáculo grande o suficiente para impedir alguém que se recusa a abandonar os próprios sonhos. A maior vitória da sua vida acontecerá no dia em que a sua mente parar de procurar razões para desistir e começar a criar motivos para continuar, porque nenhuma força no mundo é maior do que a decisão de uma pessoa que se recusa a desistir de si mesma.